Olá pessoal, como eu havia mencionado, nós vamos dar continuidade à aula sobre gestão ambiental e agora nós vamos nos deter um pouco mais sobre a questão da certificação, né, ambiental, né, e aqui a gente vai dar ênfase à ISO 14000, né? Existem outros certificados que ambientais, eu já falei até de alguns aqui em aulas anteriores, né? De socioambientais, né? Como o Fair Trade, tá certo? Então existem outros formatos. Mas a norma ISO 14000, pessoal, que dá o certificado ISO 14001, ela é bastante aceita internacionalmente, né? Então é interessante que a gente dê uma ênfase a isso aqui, né? Abro parênteses para dizer que na biblioteca da UFESA, se você entrar no CIGA e você tem aquelas abas na parte superior, uma delas é biblioteca, você como estudante, você clicar, você vai verificar que tem normas ABNT. A UFESA tem um convênio com a ABNT que dá a gente acesso gratuito a todas as normas, né? Gratuito para a gente, mas a UFESA paga. Eu falo isso porque se você baixar da internet, às vezes você pode conseguir isso de forma irregular ou pirateado e não é adequado. Não é adequado que a gente acesse lá ou compre, né? Se for conveniente para vocês, adquirir por meio correto, né? Mas não há necessidade, enquanto estudante, de você fazer isso. Você pode acessar pelo site da UFESA e, e acessar, portanto, essas normas, né, que eu estou mencionando aqui, que não há tempo hábil para a gente tratar delas. A série de normas ISO 14000, pessoal, não é uma norma só, né? Portanto, o próprio nome já está dizendo, né? A ISO é uma organização internacional de normatização. Ela visa normatizar ou padronizar procedimentos, né? E aí, ao normatizar, você tem uma melhor qualidade daquele procedimento. Então, essa é a lógica, né? É uma organização internacional que tem sede em praticamente todos os países, reconhecem a ISO como uma organização que tem essa condição de certificar a padrões de qualidade ambiental e de outros e de responsabilidade socioambiental, entre outras. No Brasil, o órgão que a BNT, que a ISO usa como base é a BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e outras organizações privadas que eu vou mencionar daqui a pouco. Então a série de normas ISO, né, tem essas aí, ó, a 14004, que aqui trata de SGA, a 14020 e outras normas complementares que dão orientações sobre rotulagem ambiental, 14031, que fala da avaliação do desempenho ambiental, 14040 e outras, né, da análise de ciclo de vida de produtos, né? Então, algumas engenharias tratam disso com muita ênfase, né, como a engenharia de produção, por exemplo, tem disciplinas específicas sobre análise de ciclo de vida. Tem uma norma que é específica de vocabulário, né? Lembra que eu disse a vocês que na área ambiental muitos conceitos não são uniformes, né? Então, quando se está certificando, você usa o vocabulário próprio da ISO para que você perceba o que é o conceito os conceitos que são considerados para a certificação. Tem a ISO 19011, que é a auditoria ambiental e de qualidade. Por que essa foge da 14? Antes havia uma norma de auditoria da ISO 9000 e havia uma norma de auditoria da ISO 14000. Com o tempo se percebeu, as empresas e a própria ISO, né, percebeu que essas normas convergiam muito. E aí eles criaram uma norma chamada 19011, que ela dá orientações para auditoria ambiental e de qualidade, ou seja, para os dois sistemas, né? Sistema de gestão da qualidade e sistema de gestão ambiental, e propõe inclusive a integralidade entre eles, né? A norma ISO 14001, pessoal, que é a que concede o certificado, ela foi alterada em 2015, né? A primeira versão dela foi a de 96, né? Depois teve a de 2004 e agora, mais recente, em 2015, ela sofreu algumas alterações que eu vou mencionar daqui a pouco. Bom, pessoal, por que implementar um sistema de gestão ambiental numa organização, quer seja pública ou privada, né?
Primeiro, a questão da competitividade, né? Na pública talvez não mereça tanto essa expressão competitividade, né? Porque não é tanto o papel da organização pública. Mas a questão da imagem, sim, né? Que está incluída aqui como elemento. E o mercado, né? O mercado que você, quando fala em organização pública, você pode não usar essa expressão, vamos chamar atendimento ao público, né? Mas na empresa privada, a imagem e o mercado, que tem a ver com a competitividade. Em relação à questão dos custos, né? A gente tem sempre uma ideia, às vezes equivocada, de que os custos aumentam. Mas a implantação adequada no sistema de gestão ambiental reduz os custos a médio e longo prazo, pois reduz os desperdícios. Algumas seguradoras elas têm políticas específicas para empresas que têm sistema de gestão integrado. Você tem algumas linhas de financiamento, às vezes própria para isso, né? E até mesmo incentivos por meio de impostos. Né? Isso poderá existir, existe em alguns países no Brasil, talvez ainda não de forma adequada, mas o fato é que há uma redução de custo a médio e longo prazo pela otimização do uso de recursos naturais. A organização melhora, né? Pelo menos em tese, em relação à produtividade, à motivação dos próprios servidores e a parcerias com organizações como universidades, órgãos de pesquisa, etc. Né? E a própria gestão de negócios melhora. A questão da motivação está sempre nos livros, né, de SGA. Há controvérsias, né? É claro que se eu sou um empregado de uma empresa e essa empresa resolve implementar um sistema de gestão ambiental, não explica muito bem como isso deve ser feito. Eu, servidor da empresa, posso não me motivar, pode até ser que aconteça o contrário. Eu fique desmotivado em função sei lá, do aumento de responsabilidade ou algo assim. Então há controvérsias, né? Não é exatamente uma regra, portanto. Desde que seja feita de forma adequada, vai haver motivação sim, tá certo? Porque a pessoa vai perceber que a empresa vai melhorar o seu negócio e o meu emprego vai ter uma maior estabilidade. Se eu olhar por este lado, a minha motivação aumenta, né? Então, um pouco isso também. Reduz os riscos, né? Porque os passivos ambientais são menores, vai cair drasticamente a questão dos acidentes, se for uma empresa que trabalha, por exemplo, num ramo que tenha muita coisa mecânica, né? Então os acidentes vão se reduzir. Interdições e multas, né, por órgãos ambientais, porque justamente por ela seguir adequadamente a legislação, então aquelas multas que por vezes determinadas empresas recebem tendem a reduzir com a implementação de um sistema de gestão ambiental eficiente. Algumas coisas antecedem, né, a implantação do SGA. O porte da empresa, claro que se a empresa é extremamente pequena, talvez não haja necessidade de um SGA, né, haja necessidade apenas de uma política ambiental específica para resíduo, para qualquer outra coisa, né, ou para algum uso de energia, né, não necessariamente um SGA mais complexo, mas pode ser que exista isso, né? Porque é a casa em que empresas menores podem sim implantar um sistema de gestão ambiental. O nicho de atividades, algumas atividades requerem o SGA mais do que outras, né? O ideal é que todas tenham, mas se a sua empresa ou organização ela não tem um impacto ambiental negativo, um potencial muito grande, talvez ela não seja uma prioridade nesse momento, né? A localidade também, né? Algumas cidades ou algumas regiões mais desenvolvidas já requerem isso com mais ênfase, né? O número de pessoas envolvidas, né? Quanto mais pessoas, mais complexo e mais caro, né? O modelo de gestão, se é um modelo de gestão um pouco mais democrático, talvez isso facilite. E a adaptação à legislação, em que sentido? Algumas empresas têm tanta legislação que amarra a sua atividade que acaba que para essa empresa buscar uma certificação ambiental ou um sistema de gestão ambiental falta muito pouco. Né? A legislação já é muito restritiva naquele ramo. Então, para se adaptar à legislação, talvez seja mais conveniente implantar logo de uma vez um sistema de gestão da qualidade ambiental, de saúde e segurança, enfim, né? Um sistema integrado.
Em relação ao tempo dos funcionários, né, eles vão estar envolvidos no planejamento, na elaboração, implementação e na administração desse sistema, né? Isso é um tempo, é um custo adicional, sim. Necessidade de eventuais assessoramentos, né? Porque às vezes para implantar determinadas orientações ambientais não há gente capacitada suficiente na empresa e por vezes vai ser necessário um assessoramento. Todas as pessoas precisam ser treinadas, desde o cargo mais simples ao mais alto escalão, precisa compreender o que é o sistema de gestão e vai ter que pagar um órgão certificador, né? Não é a parte mais cara não, como alguns pensam, viu? Acaba até sendo um custo relativamente baixo se é empresa de grande porte. Ela é inversamente proporcional, né? Ou seja, se a empresa é menor, o custo é proporcionalmente mais alto. Se a empresa é muito grande, aquele custo é proporcionalmente mais baixo. Mas é necessário se o seu objetivo é chegar a um certificado. Você pode implantar um sistema de gestão ambiental da qualidade, por exemplo, mas não ser certificado. Eu conheço várias empresas que têm um sistema de gestão ambiental, funciona bem, mas não foi atrás de certificação. Ela apenas tem e mostra para as pessoas que existe aquilo. Pode ser feito. Mas se o propósito é certificar, aí você precisa pagar um órgão, né? Eu estou dando aqui alguns exemplos de órgãos ambientais não, pessoal, de agências certificadoras que são cadastradas, portanto, na ISO, que é essa organização internacional, e essas têm sede no Brasil, apesar dos nomes aí delas ser muitas vezes uma sigla em inglês, né? Mas existem outras, não são as únicas não. Eu chamo a atenção aqui a própria BNT, ela também certifica, viu? Não é o forte dela, ela está mais para regulamentar, mas em torno de 3 a 5% das certificações ISO no Brasil são feitas pela própria BNT, mas a maioria são dessas organizações que estão colocadas. Eu destaco a Bureau Veritas, né, BVQI, porque ela está próximo da gente, ela é a empresa que mais certifica aqui na nossa região, ela tem sede em Recife, ela tem vários cursos, né, que vocês podem fazer, se cadastrar no site deles, se assim entender, né? Eu até coloco aqui, pessoal, uma orientação nesse sentido, né? Se vocês acharem que é conveniente se cadastrar no site para receber orientações e treinamentos, né? Eu não estou fazendo propaganda, não ganho nada deles, apenas já fiz curso lá e sei que é uma empresa que tem grande capacidade para orientar, né? Um curso de auditor líder, né, da BVQI é um pouco salgado, né? Quase R$ 3.000, como está colocado aqui, mas eu acho que vale muito a pena, né? Se você entender que isso é uma prioridade na sua vida, né? Às vezes você vai investir em outras coisas, né? E esquece. Tem gente que investe R$ 3.000 na aquisição de um aparelho celular, né? Mas não tem coragem de investir 2.990 num curso que vai dar um diferencial incrível para você. Imagine o seguinte cenário: eu sou engenheiro recém-formado e você também é, mas sei lá, engenharia mecânica, vamos supor. Nós dois não temos experiências profissional, mas eu tenho o curso de auditor líder e você não tem. Quem fica com o emprego, né? Se não for um emprego arrumado, se não for aqueles arranjados que às vezes existem em determinadas organizações, for uma seleção séria. Se for uma seleção séria, eu que tenho esse curso vou ficar com o emprego e você não vai, né? Porque é um curso que agrega valor na área de engenharia grandemente, tá certo? É claro que para fazer um curso de auditor líder não precisa ser engenheiro, a legislação brasileira não obriga, né? Mas para quem é engenheiro acaba tendo um valor maior, né? Porque você tem além da sua formação específica naquela engenharia, você tem um viés voltado para a gestão que é muito requisitado em determinadas empresas, né? De que o engenheiro tenha esse tipo de capacidade, né? Ou de capacitação. De capacidade todos nós temos esse tipo de formação. Isso aqui precisaria de uma aula só para tratar disso, né? Que são os conceitos chaves do SGA: planejar, fazer, checar e agir, né? É o chamado ciclo PDCA. Se você tiver curiosidade de acessar a norma ISO 14001, ela vai dar mais detalhes sobre isso. Mas basicamente é planejar durante o tempo inteiro, né? Um ciclo, né? Tem um planejamento inicial, mas o planejamento não para. Ao longo do tempo, veja que aqui a variável abscissa está o tempo, né? E nas ordenadas está a melhoria contínua.
porque o sistema é um sistema de melhoria contínua, né? Então planeja, executa existe e cria-se mecanismo de verificação ou de checagem, né? E consequentemente, se tem algum problema, age-se imediatamente, né? Que é onde tem o agir, né? O A desse ciclo. E aí replaneja. Então esse processo ele é de melhoria contínua, não para. Está sempre planejando, sempre executando, sempre verificando, agindo e replanejando quando há uma necessidade de corrigir alguma coisa, de aumentar, de melhorar. Então, algo que deveríamos ter uma aula específica só para isso, se fosse um curso de gestão ambiental, aqui eu estou falando em 2 minutos, né? A ISO 14001, pessoal, como eu falei, né, sofreu um upgrade, né? Ela foi melhorada em 2015 e aí teve um período de adaptação de 2015 até 2018, né? Então a norma ISO 14001 de 2004, ela deixou de ter validade em 2018, porque 2018 se foi implantada em 2015, porque a certificação ela tem durabilidade de 3 anos. Então, passados 3 anos, você faz todo um processo de auditoria novamente para reemitir a certificação, e isso já ocorreu até 2018. Então, hoje, 2021, não há nenhuma empresa com certificado 2004 válido, né? Todos eles já devem ter passado por alteração, ou perderam e não renovaram, ou renovaram na versão 2015, tá certo? Então houve esse período de transição. As alterações mais significativas da norma 2015 para a de 2004 são essas que estão colocadas aqui na segunda coluna como alterações, né? Aliás, na primeira coluna, desculpe, né? Que é onde está a norma de 2015. Ele insere conceitos de liderança de forma mais contundente do que havia na norma anterior, né? Ele insere questão de apoio, né, de recursos, competências, etc., em relação ao planejar, em relação, em relação ao fazer, né, as alterações praticamente foram otimização de conteúdo, mas nada muito, ou de conceito, né, nada muito profundo. Na parte de verificação também, as mudanças elas foram muito mais na avaliação de desempenho, né? E talvez o maior diferencial dessa norma esteja nesse conceito aqui em relação à norma anterior, né? É o conceito de melhoria contínua, né? Embora o outro já desse indicativos disso, mas ela não trazia com clareza, né, na norma o que era melhoria, o que é compreendido como melhoria contínua, né? Então acho que essa é o maior diferencial da norma 2015 para a norma que havia antes, a versão de 2004, tá? Se você tiver acesso à norma 2015, você vai buscar. Eu não posso postar no Cigar porque aí seria reproduzir, né? Então o documento e eu não tenho autorização para fazer isso. Mas repito, vocês podem buscar lá no Cigar a norma 14.001 na versão 2015 e a de 2004, essa sim você já pode baixar da internet porque é a norma anterior e aí você consegue localizar ela até com certa facilidade no Google. Eu estou dando aqui exemplo de certificado. Professor, esse certificado é um certificado mesmo? É um papel? Sim, é um certificado. Aqui é um exemplo de um certificado da BVQI, né? E um certificado aqui da própria BNT. Eu trouxe da BNT justamente porque eu falei que é, é, algumas. Aliás, esse não é da BNT, não, pessoal. Desculpe, né? É de uma empresa de. Não, é da BNT, desculpe novamente. É um certificado, sim, emitido pela BNT. Ela foi a certificadora desse aqui. Ela foi a certificadora desse aqui, né? Tá certo? E aqui foi a BVQI, né? A Bureau Veritas. Bom, aí depois vocês dão uma olhada, a validade é de 3 anos. No caso dessa primeira aqui, dessa segunda aqui, se eu não me engano, está um tempo menor, porque foi apenas a adaptação da 2015. As empresas tinham essa opção, né, de fazer uma adaptação entre 2015 e 2018, né? Isso foi feito por algumas empresas e deve ter sido o caso desse segundo certificado aqui, tá?
Bom, pessoal, para finalizar, né? Quais são as armadilhas ou os paradigmas? Olha a palavra paradigma novamente, da ISO, né? Vou falar aqui para a gente finalizar. Todas as normas ISO 14000 devem ser certificadas para ter efeito? Não, já disse, só a 14001. As outras são orientações, são conceituais, mas a que concede o certificado é a 2000, é a 14001. Por isso que eu digo certificação ISO 14001, né? Porque é esta que certifica, não é a 14004, não é a 14040, não é a 14001, né? As outras são orientações. A ISO 14000 é rígida? Se tá errado, não deveria ser, né? É para ser um procedimento mais maleável de acordo com o tipo de atividade. Ela é adequada só para produtoras de bens. Eu falei aqui que existem prestadores de serviço que têm certificação ISO, como hospitais, universidades, associações, etc. Ela é adequada apenas para grandes corporações. A literatura apresenta para a gente, na Europa, por exemplo, né, que tem empresas com 20 funcionários que têm certificação ISO 14001, pessoal. Então, sim, dá para uma empresa de menor porte ser certificada. Ela exige consultorias externas especializadas que são muito caras? Não necessariamente, né? Dependendo do caso, pontualmente vai existir, mas ela acaba sendo uma oportunidade também para se capacitar pessoas dentro da própria empresa naquelas áreas específicas, né? Mas se eventualmente isso acontecer, será algo pontual que com o passar do tempo será compensado. A ISO é um modelo fechado, portanto inibidor da criatividade? Negativo, né? Na verdade, a norma diz o que deve ser feito e não como deve ser feito. Vai depender da criatividade, da especificidade do ramo de atividade, da regionalidade, da cultura da empresa, né? Ela é flexível em relação a isso. O objetivo da ISO é uma certificação? Na verdade, não deveria ser, né? O objetivo é satisfazer os clientes e a sociedade, melhorar a qualidade ambiental, né? Mas, claro, traz uma consequência muito boa, que é a melhoria da imagem da empresa por ter um certificado. A empresa deve modificar seus procedimentos adequando-se à ISO? Não, é o contrário. A gente não se adapta à ISO, né? A ISO ela é um guia para o aprimoramento do SGA da empresa. Mas repito, pessoal, para fechar, né? A minha empresa é obrigada a ter uma ISO certificado e tal para que eu tenha um SGA eficiente? Não. A UFESA pode ter uma gestão ambiental melhor do que qualquer outra universidade brasileira sem ter certificado nenhum, né? A empresa que você trabalha pode ter o melhor sistema de gestão ambiental do Rio Grande do Norte sem nunca ter buscado certificado algum, né? O certificado ele apenas agrega valor ao seu produto, né? Ora, se eu vou comprar um produto, aquele produto ele é certificado, eu tenho como cliente uma confiabilidade maior. Então é nesse sentido, tá certo? Então, imagina-se que as empresas de maior porte o fazem querendo ter um maior retorno, uma maior rentabilidade do seu negócio. Mas, repito, né, as empresas podem trabalhar a gestão ambiental em coisas específicas dela. Por exemplo, eu tenho um posto de lavagem de moto. Esse é meu negócio, vamos supor. Eu posso fazer um sistema de gestão ambiental no meu posto. Só tem eu e 2 funcionários lá trabalhando. Posso fazer. Eu posso criar um mecanismo de gestão daqueles efluentes que são gerados na lavagem daquelas motos. Veja, um pequeno negócio, um pequeno empreendimento eu posso fazer. Eu vou precisar de uma certificação ISO 14001 num posto de lavagem dessa natureza? Acredito que não. Não é necessário, né? Mas você pode implementar um sistema de gestão ambiental, sim, no pequeno negócio, né? Num escritório, em qualquer tipo de atividade, numa empresa que vende roupas, você pode fazer isso, né? Ou numa grande indústria. Aí talvez a grande indústria, para ela, um certificado tenha um significado maior, porque ela quer atingir mercados externos, né? Ela quer exportar, ela quer vender para o mercado mais nobre, né? Então, os compradores lá do Sudeste estão exigindo dela uma garantia de que há um sistema eficiente. Então, isso pode ser feito, mas varia muito da sua necessidade. Ok, pessoal? Então, muito rapidamente é isso. Um grande abraço. Estamos disponíveis para qualquer dúvida nas aulas posteriores ou pelas nossas interações no SIGA. Um abraço e até a próxima.